Olha, boa noite para todos. Vamos lá então começar isto. Uma horinha, como nós gostamos aqui, sempre, já com um minutinho. Quem está aí desse lado, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao sétimo episódio do podcast Ir a Jogo. Estão de parabéns quem está aí desse lado, porque vai a jogo connosco hoje e não ficou a ver o jogo. Ou seja, preferiu adquirir conhecimento do que despender o tempo de lazer. Isso é importante. O tema que eu hoje partilho com vocês é sobre estratégia de planeamento. É um dos temas preferidos aqui da minha comunidade e dos meus também, confesso. Tenho tentado melhorar muito nesta área e estes são os ingredientes principais para nós conseguirmos acelerar os nossos resultados. Eu diria mesmo que é a fórmula mágica, não é, Alexandre? Vou É pedir aqui verdade. a minha querida colega Alexandre também que se apresente. Alexandre, queres-te apresentar aqui a toda a gente, esta multidão que nos ouve? Claro, claro. Boa noite a todos. Antes de mais, quero-te agradecer a ti, Filipe, pelo convite. É sempre bom trocar ideias e também conhecimento, portanto, estou muito feliz por estar aqui hoje. E falando agora um pouco sobre mim. Olha, eu sempre gostei muito de conhecer novas culturas e países e conviver com pessoas muito diferentes da minha realidade e por isso aceitei sempre muitos desafios porque queria crescer mais rápido na minha carreira e também a nível pessoal. Portanto, isso levou-me a sair da minha zona de conforto muito cedo e a área em que eu trabalho é muito desafiante, é a área da inovação, como tu sabes, e onde tenho combinado aqui o meu conhecimento em psicologia desportiva, em experiência do utilizador, para criar soluções que aumentam a rentabilidade e também o potencial de profissionais e de empresas. Portanto, eu tenho tido aqui a sorte, não é? A sorte também se trabalha, mas tenho tido muitas oportunidades de colaborar com grandes referências no mercado europeu e mercado americano. E, como todos nós sabemos, estes mercados são sempre muito competitivos, exigem um processo de melhoria contínua, de estar sempre um passo à frente da concorrência e para conseguir tudo isto, o planeamento e a estratégia fazem parte do meu dia-a-dia e, portanto, esse é mesmo o tema da nossa live de hoje, não é? Portanto... Sim, sem dúvida. Obrigado. Uma boa apresentação. Temos aqui uma experta em inovação connosco hoje, por isso aproveitem para colocar perguntas se necessitarem. Nós hoje vamos falar muito sobre planeamento e estratégia, principalmente estratégia, que acho que é aquela que é a base para qualquer objetivo que nós tenhamos. E aqui a maior parte das pessoas, elas têm uma grande dificuldade em definir a sua estratégia, em definir prioridades, em se organizar, em ter objetivos claros. E muitas vezes a falta de conseguir atingir objetivos está muito direcionado com esta falta de estratégia e planeamento. A maior parte dos coaches que chegam a mim falam muito disto. Filipe, preciso que me ajudes a definir uma estratégia, a definir um planeamento. Eu, infelizmente, não. Eu ajudo a guiar as pessoas mas não lhes ensino a partilhar algumas ferramentas, não é? Como tu. Na minha área profissional, sim, aí tenho estratégia e planeamento e muitas vezes não chega. Por isso, então, nós quando não temos assim uma estratégia, um plano, vivemos sempre naquela esperança que tudo vai correr bem. Não é? Na esperança zero. Isto nós vamos fazer e vamos esperar que aqui as coisas corram bem. Eu vou-te colocar aqui uma pergunta, eu sei que vai ser super difícil para ti. Eu vou-te perguntar se alguma vez tu atiraste de cabeça para algum projeto, não tiveste uma estratégia definida, um planeamento definido e que as coisas não tivessem resultado como tu esperavas? Consegues identificar hum, algum? Consigo, claro. Por exemplo, já me aconteceu, mesmo a nível pessoal e profissional, ter recebido uma proposta de emprego para ir para o estrangeiro, entrar numa reunião, ir fazer uma apresentação e ter ali sócios alemães e lançarem-me esse desafio. Eu lembro-me de ter respondido tipo numa hora. Portanto, eu quando entrei naquela reunião a pensar que a minha base era em Portugal, em Lisboa, e quando saí daquela reunião sabia que passado 3 meses a minha base seria em Hamburgo,
na Alemanha. Portanto, atirei-me completamente de cabeça, sem qualquer planeamento, mas na altura também senti que, enfim, que era o desafio certo, para a altura certa, mas claro que isso, a nível pessoal, como deves calcular, depois foi ver tudo aquilo que eu teria de preparar para, para então ir para Hamburgo e também a nível profissional como é que me iria adaptar ao mercado lá, que é completamente diferente do nosso de cá. Bom, estavas a falar, eu também. Eu sempre fui muito impulsivo. Eu, ao menos nisso, tenho uma experiência enorme em me atirar de cabeça e de ouvir as coisas a meio e fazer um mapa mental. Isto vai ser assim. E depois temos aqui dois problemas sempre, tá? Que é a gestão de expectativas. Temos umas determinadas expectativas espetaculares, as coisas não acontecem. E depois, claro, sentimos as dores da falta de estratégia, não é? E ah, eu sempre que acontecia muito antigamente, começar muitos projetos e nunca funcionar. E eu ser até uma pessoa muito esforçada. Eu falo isto no primeiro episódio deste podcast, onde falo do talento, do esforço, e acontecia-me sempre muitas vezes isso, que era, pá, tinha uma ideia, a minha cabeça pelo menos consegue ter 500 ideias por dia, e todas elas funcionam e são milionárias, começo a fazer e depois chega a meio e mudo. E estou a mudar e estou a tentar adaptar. E acontece-me aqui duas coisas. Quando não tenho uma estratégia de planeamento, a falta da consistência. Não sou consistente dos resultados. Não sigo um plano para atingir determinado objetivo. Isso foi aquilo que eu aprendi, principalmente quando eu criei a minha primeira startup. Consegui deixar lá todas as minhas economias e poupanças e a coisa não funcionou. Por isso, hoje, nós vamos falar aqui do tema espetacular, que será muito isto do planeamento estratégico. O que é isto do planeamento estratégico? E antes de introduzir aqui qualquer planeamento para os nossos objetivos, eu acho que nós temos que primeiro reorganizar aqui dois grandes fatores, que é o tempo e as nossas prioridades. Se nós não tivermos isto primeiro tempo, corremos sempre o risco de dizer, eu não tenho tempo para fazer seja o que for. Olha, quem está aí desse lado, experimentei fazer uma coisa também, que é escrever Cardinal MV aí nos comentários e vai ver o que é que acontece. Eu pensei que tinha lá em cima a dizer para digitarem Cardinal MV, vão receber aí uma mensagem muito interessante, uma novidade que eu tenho para vocês. Por isso, voltando aqui ao planeamento estratégico. Quando nós definimos aqui as nossas prioridades e reorganizarmos o nosso tempo, né, para conseguirmos arranjar espaço para pegar, seja em qualquer projeto, há aqui três coisinhas que são essenciais, que é o que é que nós podemos apagar da nossa vida, o que é que nós podemos delegar e aquilo que nós podemos agendar, né, deixar para outra altura. Porque são estas três atividades que nos roubam a maior parte do tempo. E é um exercício muito básico de ser feito, que é muito. O que é que eu posso delegar? Não ir a todas, não tenho que tentar fazer tudo e mais alguma coisa. Eu vou aprender a delegar. Isso aprende-se e grande parte dos gestores com quem eu trabalho tem uma grande dificuldade nisso. O que é que eu posso eliminar completamente e aquilo que eu posso agendar para ser feito noutra altura. Concordas aqui com isto que eu estou aqui a dizer? Sim, sem dúvida, nós temos que saber gerir as nossas prioridades, não é? Perceber quais são as tarefas que temos de fazer e que nos levam mais rapidamente para alcançar os nossos objetivos, e nós falamos sempre muito disso no nosso dia a dia, não é? A focar na tarefa certa e não dispersar com tarefas que se calhar não nos vão trazer tanto resultado e valor para aquilo que nós queremos. Sem dúvida. E quando nós estamos numa área de gestão, como é o meu caso, como é o teu caso, é muito importante este balanceamento e também muito pela saúde mental, não é? Conseguirmos manter aqui a nossa mente focada naquilo que nós estamos a fazer e não andarmos aqui sempre aos perfeitos, como eu costumo dizer. Como é que nós construímos um planeamento estratégico? Está aqui as pessoas que estão nos ouvindo, dizem, ok, espetacular, eu já sei, vou ter que aprender a delegar, a apagar aquilo que não quero fazer.
e agendar e tal, o mais importante, o mais importante tem que fazer, também não vamos fugir a todos. Como é que nós construímos um planeamento estratégico? É isso. Então, ah, nós agora vamos entregar exatamente o método de planeamento estratégico, portanto, é o compromisso meu e do Filipe aqui nesta live de hoje. E, portanto, este planeamento estratégico que vamos apresentar hoje, eu posso dizer que o utilizo muito para objetivos em áreas mais abrangentes, por exemplo, crescimento pessoal e profissional, mas também o utilizo muito para objetivos mais concretos, como é o exemplo de um desenvolvimento de um projeto. Okay? Então, o primeiro passo que nós precisamos definir para este tipo de planeamento é muito simples, é chegar aqui ao objetivo, ok? Vamos ter que definir um objetivo muito claro que queremos alcançar. Depois, vou dar-te aqui um exemplo, okay, para um objetivo e vou lançar aqui o desafio de criarmos um objetivo para o desenvolvimento de um projeto, ok? Então, vamos imaginar que nós acabámos agora de fazer uma formação profissional numa nova área, marketing digital ou é mesmo coaching, que está aqui alguns colegas de coaching, né? Portanto, vamos imaginar que acabámos de fazer uma formação em coaching e o nosso objetivo é criar um negócio para rentabilizar ao máximo o tempo e dinheiro que nós investimos, gerar algum rendimento passivo, chegar a muitas pessoas e também gerar o máximo de valor para os nossos clientes, ok? É este o nosso objetivo para este planeamento estratégico. Então, com este objetivo bem definido, o segundo passo será aqui definir as 5 áreas estratégicas. Nós sabemos que ao trabalhá-las, nós vamos conseguir avançar na direção desse objetivo. Então, o que é que nos ajuda a definir estas 5 áreas estratégicas? É essencial nós sabermos fazer as perguntas certas. E as perguntas certas, elas dependem muito do tipo de objetivo que nós temos, okay? Em mãos. Mas eu vou dar aqui estas 3 perguntas como exemplo aqui para o nosso caso. Portanto, a primeira pergunta que nós poderíamos aqui perguntar seria como é que nós conseguimos elevar o nível standard do mercado, chegar à diferenciação com o nosso negócio e gerar novidade, ok? Uma segunda pergunta poderia ser algo como é que eu vou fazer crescer mais rápido o negócio e acrescentar valor? E a terceira pergunta, imagina, poderia ser algo como é que nós vamos conseguir tornar o projeto o mais escalável possível para maximizar o nosso tempo e o nosso dinheiro investido. Então, estas perguntas servem aqui como linhas orientadoras para depois para as 5 áreas essenciais. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos das áreas que iriam contribuir aqui para o nosso objetivo. A primeira área poderia ser algo como as parcerias, ok? Portanto, imagina, parcerias com pessoas e empresas que complementam os nossos recursos, competências e assim conseguimos acrescentar mais valor ao mercado. A segunda área, vou lançar aqui o desafio das estratégias de inovação, para elevarmos o nível standard do mercado e sermos diferenciados. Uma terceira área podia ser mídia e conteúdo, portanto, investir aqui em serviços escaláveis que nos permita rentabilizar o nosso tempo. Quarta área, marketing digital, chegar a mais pessoas. E uma quinta área, vou dar aqui o exemplo, que é mais estratégico, de utilizar estratégias de engajamento oculto, ok? Para termos aqui clientes engajados com os serviços, implementarem o conhecimento que adquirem e terem mais resultados, porque assim também vão comprar continuamente. Portanto, isto são tudo 5 áreas que são estratégicas e que, se nós as desenvolvermos, poderiam nos levar a chegar ao nosso objetivo, ter o nosso negócio mais rentável. São meros exemplos, mais uma vez as 5 áreas dependem do tipo de objetivo, ok? Portanto, para estas 5 áreas estratégicas, são essenciais 4 pontos. Eu vou falar do primeiro, o Filipe vai a seguir com o segundo. Portanto, o primeiro é o processo. Portanto, qual é? Nós aqui temos que saber identificar qual é o processo que temos de criar para desenvolver cada uma destas áreas que falámos. E o processo serve aqui como um GPS, dá-te o passo a passo para desenvolveres cada uma das áreas estratégicas. Então, imagina, para a área das parcerias, determinares aqui o passo a passo que tens de fazer para conseguir chegar a essas parcerias, ok? O segundo ponto, Filipe, é teu? Sim, obrigado pela introdução. Seria a calendarização e a agenda, ou seja, tudo aquilo que nós temos de fazer para cada uma destas áreas estratégicas. Vamos imaginar, por exemplo, a parte, vou pegar aqui no exemplo
da Alexandra do marketing digital. Nós temos, consoante o objetivo que nós temos, dentro do marketing digital, nós temos que ter uma calendarização. Por exemplo, geração de tráfego pago. Quando é que vai decorrer essas campanhas? Quando é que elas iniciam? Quando é que elas terminam? Tudo aquilo que nós não tivermos na nossa agenda não existe. Porque quando começamos a entrar em projetos, eles às vezes podem parecer que são simples, mas quando pelos funcionários eles tornam-se complicados muito rapidamente. Então é muito importante nós calendarizarmos tudo aquilo que nós temos que fazer, quando é que vamos fazer, para termos também uma visão a longo prazo do esforço também que o projeto vai ter. Esta será uma das áreas a trabalhar em cada ponto estratégico. Depois, temos um aqui importantíssimo, que eu vou pedir a Alexandre para falar sobre ele, o nosso terceiro grande ponto. Ok, então o terceiro e grande ponto, não é? São as pessoas e o apoio que nós temos. Portanto, há que procurar as pessoas certas para estarem ao nosso lado e que nos vão ajudar aqui a encontrar as melhores soluções e também possam complementar os nossos recursos para cada uma das áreas. Então, é simplesmente perceber aqui quem são as pessoas que nos podem ensinar alguma competência, apoiar e também inspirar, ou até mesmo quem é que nós poderíamos modelar. Okay? Isto da técnica de modelagem, nós falamos quase que diariamente sobre isto, não é? E é simplesmente uma pessoa, olhares para uma pessoa que tenha tido os resultados que tu queres ter e assim seguires alguns passos que essa pessoa deu para alcançar determinado objetivo. Claro que tens que olhar para a tua realidade e recursos e adaptar, mas serve aqui também como uma linha orientadora e facilita-te no processo de alcançar o teu objetivo. Portanto, é mesmo algo muito importante neste plano estratégico. E depois temos o quarto e último ponto, que é do Filipe. Sim, é fundamental, que é o que é a medição. Como é que nós medimos os nossos resultados? Nós temos uma forma muito fácil para os projetos funcionarem sempre, é não medir nada. Mas infelizmente temos que medir sempre uma coisa, que é o ganho, ou seja, que é quanto é que nós vamos faturar com aquilo. Por isso é muito importante. E é importante medir nos vários, em cada uma das suas áreas e também no seu todo. Por exemplo, a Alexandra partilhou agora mesmo a parte das pessoas, não é? Que pessoas é que estão envolvidas. Nós também temos que fazer uma avaliação se as pessoas estão a conseguir tirar o máximo rendimento e a melhor performance para cumprir determinadas tarefas. Temos que medir todas as tarefas que nós envolvemos, vou pegar no caso, por exemplo, do marketing digital, do tráfego pago. Eu tenho campanhas a decorrer, que o objetivo dessas campanhas é gerar leads. O que é gerar leads? Gerar contactos. Eu tenho que definir uma métrica para quantos contactos eu quero gerar. Se eu não medir diariamente, mensalmente, eu não sei se estou a caminhar para o meu objetivo. Então este é o quarto ponto, quarto grande ponto de medição temos que fazer, que é a medição, não é? Que é aquilo que nós chamamos de autoavaliação, medir os nossos resultados. É fundamental para sabermos também se estamos no caminho certo ou não. Porque tudo que nós não medirmos, não existe. Infelizmente. Então, recapitulando aqui, qual é que é o primeiro passo? Definir aqui as 5 jogadas estratégicas, ou seja, vocês imaginem que querem iniciar um projeto novo. Se são, eu tenho aqui muitos atletas, estou a ver que estão aqui alguns também que estão a entrar, vamos imaginar que vão fazer uma determinada prova, uma época desportiva, o que é que têm que fazer? Definir aqui um projeto, não é, para a sua época desportiva. Então definam aqui os grandes 5 pontos. Quem está dentro das organizações vai iniciar uma nova área qualquer dentro da organização, como a Alexandra partilhou, uma nova formação, uma nova área de formação dentro de uma empresa. Quais são as 5 grandes jogadas que vão ter que ser executadas? E depois, dentro destas 5 jogadas, das principais 5 jogadas, temos aqui estas 4 grandes áreas para medir os processos, o calendário, as pessoas e a medição de resultados. Concordas? Resumo bem. Concordo, sim. Resumo top. Impecável.
Sim, porque nós, na realidade, grande parte daquilo que falho, eu falo muito por experiência própria e muitos projetos que falharam, e comigo já falharam alguns. Eu já tentei muita coisa, algumas coisas funcionaram, outras não funcionaram. E todas aquelas que não funcionaram foi aquelas que não tinham planeamento nenhum. Não tinham planeamento nenhum. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, o que está a acontecer agora. Agora vou lançar um webinar e esse webinar vai resultar na venda de um produto para complementar esse webinar. E eu digo já, não é? Eu não vou fazer as coisas de borla, não estou a a equipa a aquecer, é a medição do meu resultado final, mas é um produto que gera valor. Mas o que é que eu tenho que preparar para este lançamento deste produto? Então, tenho toda uma questão de marketing, ou seja, tenho que construir, primeiro, construir todo o site, não é? Toda a parte da landing page, esta página bonita, se vocês escreverem aí a Cardinal MV, vão receber uma mensagem com o site. Que pessoas é que eu tive que contratar para me ajudar a fazer? Tenho um gestor de tráfego, tenho um designer, tenho um produtor de conteúdos. Depois, quando é que essas campanhas vão iniciar? Por exemplo, o webinar vai acontecer no dia 4. Todas as campanhas começam 12 dias antes. E o que é que vai acontecer? Né? O primeiro vou fazer campanhas para pessoas que têm um tráfego frio, ou seja, pessoas que nunca ouviram falar de mim, e eu vou tentar adquirir mais número de pessoas. Depois só vou comunicar com as pessoas que já me ouviram. E assim sucessivamente. Ou seja, tudo isto é desenhado de uma forma para tentar ter um determinado resultado final, que será a venda do meu plano de desenvolvimento de carreira que eu quero vender depois no final. Mas há aqui toda uma estratégia, ou seja, se eu não desenhasse este planeamento, o que é que ia acontecer? Fazia uma live, porquê? Porque eu vejo muita gente a fazer lives, não é? Isto, webinars e masterclasses, quantas é que nós não vemos? Centenas delas aí espalhadas pela internet. Eles fazem, também vou fazer isso. Epá, depois chega ao fim e não funcionou. Não funcionou porquê? Porque não há uma estratégia, não há um planeamento. E mesmo assim não quer dizer que funcione. Mas também há uma coisa que é importante, que é aquele ponto que nós falámos final, que é, se não funcionou, eu consigo medir o que é que não funcionou e consigo mudar, porque eu tenho a certeza e eu sei que o produto é bom, o produto faz falta, mas eu posso não estar a comunicar com as pessoas certas, posso não estar a chegar ao meu público, mas se eu conseguir medir, se eu seguir o meu plano, aí sim eu vou conseguir então melhorar e continuar a aperfeiçoar a minha oferta. Claro que Concorda? sim. Claro que sim. Aliás, vou-te dar um exemplo, e tu falaste aqui de um exemplo de lançamentos, não é? Aqui no digital, e posso dizer que se nós olharmos também para outros mercados, por exemplo, do americano, eu vou-te dar um exemplo de um serviço digital que desenvolvi em parceria com a cooperativa, exatamente para o mercado americano, e que teve uma grande base, uma grande pesquisa e ideação, e no qual nós conseguimos que a empresa tivesse uma faturação de cerca de 24 milhões de dólares, com um serviço que era iniciante no mercado e que se tornou uma das referências. Portanto, tudo isto foi possível com um bom plano estratégico, bem delineado. Nós tínhamos que saber exatamente aquilo que nós precisávamos de fazer e conhecer todas as áreas que tínhamos de desenvolver para alcançar a diferenciação no mercado e elevar também os estándares do mercado. E a realidade é que precisas de um plano estratégico para isso, porque estão centrados no mercado sem um plano e sem uma estratégia, tu já tens lá os gigantes, tu vais ser engolido, não é? Portanto, precisas de arranjar aqui formas de diferenciares e perceber exatamente o que é que tu precisas de fazer para conseguires ter sucesso com a entrada nesse mercado. Portanto, dei-te aqui um exemplo que é um bocado ambicioso, não é? Mas a Sim. realidade é que o plano que nós falámos aqui hoje, ele pode ser aplicado no dia a dia para trazer melhores resultados e, por exemplo, numa melhor gestão financeira, também conseguires perceber em que investimentos e como é que podes investir melhor o teu dinheiro e conseguires aumentar aqui as tuas condições financeiras. Portanto, esta é na realidade uma das áreas em que eu aplico também este plano estratégico e como podemos ver, é um plano que é muito versátil, não é? Dá para muita finalidade. Sim, tu tocaste aí num ponto que é muito interessante, que é, tu entras num mercado super competitivo, que é o mercado americano,
num mercado em que estás num oceano vermelho autêntico. O que é este oceano vermelho? É um oceano que tem ali muito peixe para comer, né? Que é tudo, muita empresa a fazer a mesma coisa, e com a estratégia consegues transformar no oceano azul. Tá? Num quase que consegues criar aqui uma oferta em que ela se destaca e que gera pouca concorrência, por isso é que teve uma entrada. E isto só é possível mesmo com um plano. E se calhar podemos pegar aqui, por exemplo, num exemplo do dia a dia. Vamos imaginar nas finanças pessoais. Ainda por cima estamos a entrar agora aqui em crise e tudo mais. Nas finanças pessoais, como é que eu posso aplicar isto na minha vida? Eu posso definir, vamos imaginar que eu tenho a ambição de comprar uma casa. Ah, quais são as 5 jogadas que eu necessito para comprar uma casa? Provavelmente vou ter que ir para uma zona X, pode ser um objetivo, se eu quero fazer uma mudança na minha vida, por exemplo, para uma zona mais distante, vamos imaginar, eu estou aqui no Porto e quero ir viver para Gondomar. Uh, que pessoas é que eu vou ter que me envolver? Se calhar não vou estar a falar com imobiliárias de Espinho ou de Lisboa. Não é? Ou seja, aqui nós podemos pegar neste exemplo e aplicá-lo perfeitamente para um determinado objetivo que uma pessoa tem. Olha, quero apenas conseguir atingir, comprar uma casa por 170 mil euros, que parece uma coisa irrisória totalmente aqui do Porto, mas uma casa, um apartamento. Ou seja, como é que eu vou conseguir isso? Não é? Qual é que vai ser o processo? Se calhar onde é que eu vou ter que ver que existe este tipo de casas? Que pessoas é que normalmente vendem casas com preço mais baixo, etc. Ou seja, nós ao vasculhar vamos conseguir uh, atingir aquele objetivo, ou pelo menos podemos não atingir, nem sempre conseguimos atingir. Mas uma coisa é certa, nós conseguimos aproximar cada vez mais do objetivo. Isso aí é garantido definindo um plano e uma estratégia. Olha, não sei se tens mais alguma experiência que queiras partilhar. Não, tem aqui uma pergunta daquelas. Podemos ir à pergunta. Bora lá. Pergunta. Olha, nós temos aqui cerca de 100 mil pessoas a ouvir-nos, o que é uma audiência muito interessante, apesar de Portugal estar a jogar. E aquilo que eu te vou pedir que tu, se tivesses que dar aqui um conselho a alguém que vai fazer o seu planeamento estratégico pela primeira vez, ou que até tenhas dificuldades em aplicar, não é? Um plano. Que conselho é que tu darias a essa pessoa? Eu acho que a maior dificuldade normalmente é em manter um plano, não tanto em criá-lo, ainda por cima aqui com as ferramentas que nós demos, mas também se precisarem de ajuda podem sempre entrar em contato, não é? Mas o meu conselho que dou para conseguirmos aqui manter uma certa consistência no planeamento estratégico e acrescentar mais valor até, é estar aqui exposto à diversidade, ok? Portanto, entrar aqui numa exposição pela diversidade. Portanto, diversidade de ideias, de culturas, também de valores, porque a realidade é que isso só nos vai acrescentar mais valor à experiência que nós vamos ter durante o seguimento de um planeamento estratégico. Porquê? Isto ajuda-nos a pensar de forma diferente, desafia-nos a crescer e faz-nos ter uma autoavaliação mais eficaz de todo o nosso progresso em direção aos nossos objetivos. Portanto, é simplesmente isto, acrescentar dinamismo e experiências novas à tua rotina para ativar aqui o pensamento crítico, a criatividade, e isto depois é o que vai ajudar a refinar o planeamento e a encontrar novas soluções e métodos de chegar ao objetivo. É o meu conselho aqui, de chegar ao objetivo e também manter aqui a consistência e disciplina, sem dúvida. Olha, muito obrigado, Alexandra. Um excelente conselho. Olha, isto hoje está a ser dúvida. Olha, não, porque aquilo que nós estamos a partilhar parece que são coisas muito simples e também a beleza está nas coisas simples. Na realidade são coisas simples. Não tem aqui muito que saber. Defino cinco objetivos, sei aqueles 4 temas e depois analisem os resultados por vocês.
mas é que tem um grande impacto e é daquelas coisas que têm um impacto logo. Começa-se logo a conseguir medir algo e é muito interessante. Se tu tivesses de recomendar aqui um livro ou um filme que tivesse um grande impacto no desenvolvimento pessoal, aqui dos nossos 100 mil telespectadores, qual é que seria? E ouvintes, não é? Alguns estão Olha, a ouvir. considerando aqui a atualidade, não é? O livro que eu recomendaria era, sem dúvida, As Indústrias do Futuro, do Alec Ross. É fantástico para a mudança e preparação de mindset e foca-se muito nas novas tendências e na necessidade de nos adaptarmos para podermos avançar a nível pessoal e profissional. Portanto, é um livro muito impactante, faz todo o sentido nesta fase de avanço tecnológico e quando há um avanço tecnológico ou uma revolução qualquer, não é? Também é importante que nós nos desenvolvamos a nível pessoal e profissional para conseguirmos aproveitar a onda, não é? E escalarmos aqui os nossos resultados. Portanto, é aqui o meu livro predilecto para esta fase. Bom, olha, não conheço esse livro, mas acho que vai para a minha lista. Vai? De certeza, de certeza. E ainda por cima nós estamos muito envolvidos com a área tecnológica e nós estamos neste preciso momento numa revolução. A maior parte das pessoas ouvem isto aqui à volta, não é? E tal, chat GPT, mas na realidade é que está a haver uma revolução neste momento. E muitas empresas, muitas startups, estão a começar a aparecer novas empresas com ideias brutais, as empresas grandes maduras estão-se a obrigar a atualizar e a inteligência artificial ela já existe há 10, 15 anos, já vem sendo trabalhada, mas nós chegamos a um ponto de evolução tal que é uma coisa banal. Nós chegamos ao ponto em que o AI, neste momento, é banal. Pode-se aplicar a muitas áreas e funciona e com resultados e com uma taxa de precisão incrível. Então, até é muito interessante esse tema que tu pegaste, porque estamos aqui naquela viragem. Eu estou há 22 anos dentro da área tecnológica e não houve assim muitas viragens. Houve a viragem mais a nível da hardware no ano 2000, 2001, em que houve ali uma mudança tecnológica. Houve depois o boom dos smartphones e da internet, não é? Porque passámos ali das linhas redis e tal para esta escalabilidade toda das ligações, da conectividade, da angariação de dados, e agora estamos na era de todos estes dados que se geraram, estes milhares, milhões, trilhões de dados, com as máquinas a aprender, como uma revolução brutal. Por isso nós estamos numa terceira era muito, muito interessante e esse livro tem muito a ver com isto. Ora, espetacular, estou super feliz, sabes porquê? Porque eu convidei o Mazulinha, quem não sabe o que é o Mazulinha, que vai ver o segundo episódio, nós conseguimos cumprir o tempo. Fantástico. É brutal, é brutal.